Seja feliz, companheiro. Caríssimos companheiros, amigos, amigas, companheiros de jornada, que a paz do Mestre Jesus esteja nos envolvendo neste momento, um momento único, maravilhoso, que nos traz a união e a vontade de nos distanciarmos cada vez mais da ignorância. A aquisição de informação é uma solidariedade múltipla que nós fazemos um com o outro. Vamos amadurecendo, vamos conversando e discutindo cada vez mais situações do nosso interesse, da nossa evolução. E esse momento é muito feliz. Ele já vale por si só. Ele já é grandioso por sua natureza. Só a vontade, esse fato em nós, já nos torna melhor. E hoje nós vamos falar de Deus. E falar de Deus é uma coisa extremamente importante, porque é o que mais a gente faz durante uma vida inteira. Não falamos de Deus com a qualidade que deveríamos falar. Muitas vezes falamos de Deus achando que Ele sempre está devendo alguma coisa para nós, porque nós estamos sempre precisando ou pedindo sempre alguma coisa, que muitas vezes não é o jeito qualificado de nós pensarmos no nosso Criador, no nosso Pai, bem amado, querido. Então inicia-se o livro dos Espíritos com uma pergunta de sumária importância, bem elaborada por nosso querido Allan Kardec. O que é Deus? Diferentemente de quem é Deus, né? Quem é Deus diríamos que é nosso Pai, nosso Criador. E ponto final. Mas o que é Deus nos leva a uma qualificação melhor para direcionamento do nosso interesse, de ir nos aventurando a cada momento em que nós possamos conhecer verdadeiramente de que, ou de quem, nós estamos falando. Sentindo e conhecendo e ampliando os nossos conhecimentos. Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, responde os Espíritos. Causa primária de todas as coisas. Allan Kardec, então, continua. O que seria o infinito? O infinito não tem meio, nem início, nem fim. O infinito é o desconhecido. O universo é o desconhecido. Ainda não cabe a nós ainda a condição de entendermos e conhecermos o universo. Ele é desconhecido para nós. E se pergunta, pode-se definir Deus como infinito? E a espiritualidade responde que é uma condição inadequada, esta condição. Difícil do nosso entendimento, porque a nossa linguagem não nos permite ainda ter substâncias, vocabulário adequado para colocar essa resposta em entendimento cabível a nós, ao nosso momento de evolução. E quando o livro dos Espíritos é para o planeta inteiro, Quando a espiritualidade fala que o nosso vocabulário é pobre, não se limite só ao nosso português Brasil, e sim ao nosso planeta inteiro. Todos os vocabulários, em todas as raças, E durante a trajetória da nossa vida, pensamos em Deus de todas as maneiras e o classificamos de todas as maneiras. E a vinda do Espiritismo no nosso planeta veio trazer a condição de nós olharmos, pensarmos e agirmos com Deus, nosso Pai, nosso Criador, de uma maneira mais adulta, mais racional. Adulta a que eu me refiro era uma condição de maturidade mental, Então explica-se que Deus é eterno. Ele sempre estava lá. Não houve um momento em que surgiu Deus. Porque senão ele teria vindo do nada. Ou alguém o teria feito. Deus é eterno, então, portanto. Continua, então, no Livro dos Espíritos a explicação sobre nosso querido Deus. Deus é imutável. Não muda. Porque se isso acontecesse, então, diríamos que as leis que nós seguimos, as leis naturais, elas teriam uma utilidade durante o percurso da nossa vida e depois, como Deus muda, as leis também mudariam. E aí perderíamos o direcionamento da continuidade da evolução. Deus é imutável. Não muda. Não se transforma como nós pensamos durante muitos e muitos séculos da nossa vida. Porque a cada momento em que nós temos uma melhoria de entendimento na nossa capacidade de evolução, nós mudamos Deus à nossa vontade. Mas Deus é imutável, explica a espiritualidade. Deus é imaterial. Não há nada que a nossa ciência prove de matéria
que possa dizer que é para a fabricação do nosso Deus, do nosso Pai. Não, Deus é imaterial. Todas as situações de matérias que nós conhecemos, e até as que nós ainda não conhecemos, pelas ciências que nós temos, e parte da ideia de Deus. É fabricação de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Portanto, Deus é imaterial. Deus é único. Porque se houvesse outros deuses, então, o universo não teria essa frequência única de ideia, que é o resultado de tudo que nós conseguimos entender como produto da ideia de Deus. O universo todo, ele tem uma capacidade, isso do macro ao micro, ele tem uma capacidade de transformação, sempre para melhor. É uma ideia única, um direcionamento único. E aí você poderia até dizer assim, mas se houvesse dois deuses, também com essa ideia de fazer as coisas na intenção sempre da transformação, haveria meios e modos diferentes. Há versões nas transformações da matéria, mas a ideia é única. Deus é único, só existe um Deus. E não como nós pensamos durante muitos séculos da nossa vida, diante das condições das nossas evoluções passadas e até hoje as permanentes, como muitos deuses. Muitos de nós têm vários deuses, mas Deus é único, é um só. Deus é todo-poderoso. Todo-poderoso por ser único. Detém toda a soberania. Tudo vem da sua ideia. Tudo é produto do seu modo de pensar. Tudo é consequência da sua forma de agir. Então Deus detém o poder. O poder é de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Deus é soberanamente justo e bom. Porque todas as coisas fabricadas por Deus, a gente vê a sua soberania e vê a sua justiça. Deus é justo e vê bondade suprema e absoluta em tudo. Até nós, seres do planeta Terra, fomos feitos para serem e dados a condição por Deus nosso Pai, para nos transformar a cada dia, a cada momento da nossa vida em melhor. Então estamos diante de uma frequência natural de toda a ideia que Deus tem para conosco. Há muitas e muito tempo, principalmente nos panteístas, que dizia que Deus era o resultado, Deus era parte de cada situação que existia no universo. De que ao invés das coisas serem produto da ideia de Deus, criação de Deus, cada componente era parte de Deus. Assim como nós também somos parte de Deus. E a espiritualidade nos alerta muito em virtude desta ideia, dizendo que nós, não podendo ser Deus, queremos pelo menos ser uma parte dele. Isso seria uma situação inviável, porque então nós somos seres que nos transformamos a todo momento. As matérias que existem no universo, o próprio universo, as estrelas, as galáxias, elas se transformam e mudam a todo instante, a todo momento. Então Deus já não seria mais imutável. Deus seria todo o tempo e a todo momento possível de mudanças. Em relação a nós, sermos quando nós desencarnamos, a ideia de nós, quando nós desencarnamos, voltamos ao montante que seria Deus, essa ideia então fica mais inviável ainda. Porque somos seres imperfeitos. E o ajuntamento de nós seria uma série de partículas imperfeitas. Deus então não seria a perfeição. Seria um ser
com partículas imperfeitas nele. Então seria uma concepção inviável esse panteísmo. Existe uma forma de nós entendermos a Deus? Diante da nossa incapacidade de evolução, de não termos ainda os sentidos em nós aguçados, que a espiritualidade nos coloca no livro dos Espíritos, tema de hoje, precisamos desenvolver alguns sentidos em nós para que possamos entender Deus em nós. E para que isso seja possível, estamos a caminho da evolução. Nos falta ainda propriedades para entendermos Deus em nós. Então, como podemos chegar a começar a iniciar um processo de entendimento de Deus em nós? Nós podemos começar baseado em estudarmos aquilo que Ele tem como ideia e criação. Suas ideias e suas criações são ótimas. Fala a verdade, uma conversa aqui entre nós, amigos. Deus tem umas ideias boas, não tem? É cada criação maravilhosa, não? Imagine, por exemplo, o corpo físico que nós usamos. Se nós chegarmos no self-service e pegarmos o nosso prato no self-service e imediatamente caminharmos para olhar a comida, e de repente a gente olha lá um bife da nossa... que chamou a nossa atenção, a gente fala, vou degustar esse bife. Imediatamente o nosso organismo, a ideia passa pela nossa mente, e o nosso cérebro começa a enviar para o nosso organismo os componentes necessários para a degustação. Quando nós degustarmos, ele vai ingerir, diluir aquele bife que a gente só está com a ideia de comer. Mas se de repente, sabe como é gordo, né? Se de repente nós estamos indo com o prato até lá, e chega lá e eu vi um outro item que eu gostei mais. E aí eu desisto daquele primeiro, não vou mais pegar aquele primeiro, vou pegar aquele outro item. Imediatamente o meu organismo dissolve todas aquelas substâncias que era para digerir aquele primeiro item e começa a fabricar para que eu digerir, entre numa digestão dessa segunda escolha. O que eu quero dizer com isso? Imagine o pensamento do criador dessa ideia. Que fabuloso que é, não? Olha aqui para a minha mão. Olha as articulações dela. Eu as movimento. Mas pense nessa ideia. Diz que só na ponta dos dedos tem 1.800.000 sensores só para o tato. Imagine o criador desse sistema. O que ele não tem dentro dele? Consegue entender? Que por mais que nós falamos de Deus, é super difícil de tentarmos explicar Ele com razão, com verdade. Porque as suas ideias são saborosas, maravilhosas, né? É extremamente impactante quando nós pensamos no conjunto. As nossas ciências passam, às vezes, a vida toda estudando pequenos processos, né? Por exemplo, que diga ao médico, se tiverem algum presente, principalmente os ortopedistas, no estudo da mão, né? Às vezes ele passa a vida toda estudando a mão. E é só uma pequena ideia de Deus, né? Imagine o cosmos, o universo, as partículas intramoleculares compondo a matéria, em que a ciência já nos diz que na montagem das partículas intramoleculares que vão compondo a matéria, existe uma ordem de inteligência por trás daquele movimento. A ciência já diz isso. E nós podemos dizer, com muito carinho, com muito amor, que é Deus agindo na matéria. Esta expressão da ciência em dizer
partículas, movimentos inteligentes, é Deus agindo na matéria. Se pegarmos cientistas, se ele pegar um pedaço de matéria e for estudar no laboratório, ele verifica todo o sistema de construção daquela matéria. É Deus na construção e na transformação desses elementos materiais. Então, falarmos de Deus, falarmos qualquer coisa de Deus, nesse exato momento, vai fugir ao nosso entendimento. Nós não vamos explicá-lo. E é entendido pela espiritualidade, é compreendido hoje através da minuciosidade, da natureza, da forma natural com a qual o Espiritismo traz para nós os ensinamentos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Por mais que nós tentamos nos aprofundar, a riqueza de detalhes vai nos faltar, né? Se nós pensarmos, por exemplo, numa boleira fazendo bolo, ela, depois que ela participa da técnica, que ela fez o curso, que ela saiu qualificada na arte de ser boleira, e aí ela vai fazer aqueles doces maravilhosos, extremamente bem enfeitados, bem ornados, com as cores devidas, e cada cor tem seu sabor, e cada sabor um melhor do que o outro. Você olha, é uma arquitetura de doçura. Mas a boleira, fazedora daquele bolo com toda aquela arquitetura, ela dentro da mente dela, ela não sabe fazer só isso. Ela sabe fazer muitas outras coisas. Ela tem todo um mundo de ideias dentro dela, da vida dela. Ela não é só uma simples boleira, mas se nós analisarmos, é uma arquitetura de doçura. O que Deus tem para conosco, quando analisamos o universo, quando podemos ler alguma matéria realizada sobre a ciência, as galáxias, olha o nosso planeta, olha que situação maravilhosa para que nós possamos viver de uma maneira extremamente confortável. Isso é uma arquitetura de amor, rodeada por todos nós. Em todos os lugares e em todos os momentos em que nós estamos olhando, nós estamos vendo arquiteturas de amor. Ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, cada um de nós estuda um pouquinho, uma ciência de cada coisa que queira, uma ideia de cada trabalho que queira desenvolver para uma finalidade que é a nossa atual de sobrevivência, e que vai mostrando um pouquinho desta ideia de Deus para conosco. Olha o nosso planeta. Como ele era no início? Florestas, rodeada de florestas. A matéria-prima toda em que envolve o planeta é a ideia do nosso Pai, do nosso Criador. O desenvolvimento do nosso planeta, a organização e estrutura de desenvolvimento do nosso planeta já é lapidação e aprimoramento de Jesus e a equipe espiritual para o nosso desenvolvimento, para vivermos em conforto. Estude mais a ciência e vamos ver que os corpos físicos que nós usávamos antes, eles eram mais grosseiros, adaptados à nossa evolução. E a cada momento em que nós vamos evoluindo a nossa mente e nos caminhando em direção a compreendermos nosso Deus, nosso Pai, os nossos corpos vão se tornando cada vez melhores. Tudo ideia, matéria-prima, vinda de Deus, nosso Pai, nosso Criador. O que vale a pena hoje em dia é entrarmos dentro desse sistema, dessa arquitetura de amor e manipularmos ela, a liberdade, ideia do nosso Deus para conosco, arquitetarmos o movimento dentro de nós nesse sistema para que sejamos cada vez mais o quê? Habilidosos, espíritos mais qualificados mentalmente. Para que ao invés de entrarmos num sistema
natural à nossa volta e ao nosso redor, como uma bactéria destruidora, a gente reverter isso e se tornar uma vitamina rodeada de amor, uma substância com mais qualidade, né? Porque quando nós estamos direcionados a uma conduta de amor, nós estamos nos qualificando, destruindo menos ao nosso redor e construindo uma harmonia melhor com essa arquitetura de Deus para conosco. Quando vamos nos sentar ou ajoelhar, como queira, em pensamento, e nos comunicarmos com Deus, diante da nossa necessidade e sinceridade, fechou os olhos do fundo do coração e disse: Senhor, já estamos conectados. Porque é isso que Deus, nosso Pai, nosso Criador, quer conosco. A ideia toda desses projetos que nos rodeia é simplesmente para que nós tenhamos um dia a vontade de querermos evoluir. Qual é a finalidade toda desse universo? A espiritualidade nos responde que um dia sejamos todos unidos por um sentimento de maior qualificação, o amor. O amor nos torna iguais, iguais a outros seres de outras ideias, de outras formas de vida que Deus, nosso Pai, nosso Criador, criou. Somos tão importantes para Deus que, se tivermos encarnados ou desencarnados, nós temos que estar, porque senão o universo estará incompleto. Se faltar um de nós, o universo estará incompleto. Ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Falar de Deus seria sempre para nós não atingirmos a verdade ainda. Quando partimos, então, para uma condição de matéria quinta essenciada, que vamos falando, então, do perispírito, dos espíritos, de dimensões diferentes, ideias do nosso Pai, do nosso Criador, de mundos mais evoluídos, mais esclarecidos, aonde moradores que já vestiram a nossa roupa, corpo físico, e que hoje estão numa condição planetária de melhor evolução, aguardando a nossa chegada, tudo ideia do nosso Pai, do nosso Criador. Como vamos poder, então, chegarmos a uma solução de explicarmos hoje quem é Deus, ou melhor, o que é Deus? Então, ficamos com o que nós estamos podendo nesse momento ver. Deixamos então de ter dentro de nós a ideia de pensarmos que Deus é que nós somos a semelhança de Deus, já que existem inúmeras variações. Nós somos ideia de Deus, isso sim, isso sempre. Mas, semelhante a Deus, esperamos que um dia em atitudes, em gestos, em modo de agir, em forma de ser. Pensemos então com muito carinho sobre tudo isso, com muito amor. Chegou o momento de participar da reunião com uma pergunta, uma colocação, é só levantar o braço. Eu posso entender disso que foi colocado, que todos somos um. Quando eu falo todos somos um, se ficar alguém de fora, fica incompleto. Todos nós temos as mesmas oportunidades que Deus para conosco. Então, ninguém pode ficar de fora. E Jesus fala, vós sois deuses. Todos, num só pensamento, numa só sintonia, somos um. Quando nós estamos em harmonia, sim. Quando nós estamos em objetividade de pensamento, sim. E desse momento nós temos treinos, né? Jesus nos colocou no conjunto, né, das uniões, né, de seres. O casal, a formação da família. Quando for um corpo só, um pensamento só. Mas continua sendo dois seres. Mas o corpo só, o pensamento só são o objetivo, né? Na harmonia de um dia estarmos convenientemente adequados, qualificados mentalmente, sim, somos um só. Nesta harmonia, mas somos individuais. Deus criou cada um de nós
não sabemos quando, ou como foi, quando foi, né? Isso não há condições de nós sabermos, mas individuais, somos peças individuais, somos seres em evolução, mas somos individuais. Eu queria saber mais ou menos como eu posso conseguir conversar com uma pessoa que é ateu, como conseguir convencê-lo da existência de Deus. Tudo aquilo que não foi o homem que fez, foi Deus que fez. Quando é muito mais fácil negligenciar, né? Você fala assim, Deus não existe. Tudo bem, explica a não existência de Deus, né? Você pega uma semente que muitas vezes é pó, parece um pó na sua mão. Você coloca ela na terra, né? Aduba, deixa lá. Ela vai se transformando, daqui a pouco é uma folha. Você passa a mão nela, quando ela está bem recente, bem no comecinho, ela é super frágil. Aí ela vai se transformando, e se torna uma árvore forte, super resistente. E aí você fala pro ateu, o ateu vai falar, isso é uma árvore, plantaram aí, né? Os passarinhos foi lá, colheu, caiu, né? Ele explica todo o sistema que envolve a natureza, ele explica toda a condição, explica até mesmo, hoje com a tecnologia, né? Como foi feita essa madeira, como chegou essa tora resistente, né? Mas e aí o sistema todo? Tudo bem, a explicação é óbvia. Nós temos já a capacidade de nos introduzir diante da coisa, estudarmos sobre aquela árvore até, né? Mas quem inventou esse sistema todo? Esse sistema foi produzido de que maneira? Da onde surgiu a ideia dessa criação? Entende? Então, muitas vezes, nós podemos falar, é mais fácil falar, não acredito que Deus existe. As coisas estão aí e surgiram do nada. Então, esse nada é inteligente. Esse nada é Deus. Não é? Porque é de sumária a inteligência essa ideia que veio do nada. Entende? Então, nunca se foge. Porque o que muitos têm? Então, se eu não posso ver, se eu não posso tocar, posso até sentir, se eu saborear um ato de amor, eu consigo sentir Deus em mim. Né? Mas como eu não vejo e falo, esse aqui é Deus, prazer, Robson, você é o Deus? Sim. Como eu ainda não posso, é mais fácil negligenciar. Mas como negligenciar todas essas ideias que nos rodeiam? Quem foi o produtor disso? Mesma coisa de chegarmos assim, por exemplo, num técnico de TI. Ele pode criar, diante da qualificação dele, através das linguagens de computador, por exemplo. Ele pode criar todo um mundo virtual. Diríamos então que se tudo aquilo surgiu, e é trabalho, hein? Trabalha-se muito para fazer isso. Por exemplo, um jogo de videogame lá, qualquer. Todo aquele mundo virtual foi criado por ele. Ele poderia se dizer que ele é Deus criador daquele jogo. Não é? Mas se para toda aquela tecnologia estar ali, a ideia e as técnicas que ele aprendeu para fazer aquele mundo virtual também veio da ideia de Deus. Né? Porque muito que ele tem ali, por mais criatividade que ele tenha, ele não inventou, ele copiou. A ideia toda ele copiou. O mundo virtual, o vilão, o herói, essa ideia toda já vem de uma estrutura elaborada numa massa primária com Deus. Ou não? Então, como eu vou negar algo que está sempre à minha volta e em todas as circunstâncias? Entende? O modo de você conversar, vamos dizer que é a sua maneira de você exercitar o seu carinho, o seu amor, sua solidariedade. Ok? Eu, por exemplo, dou aula na casa. E já encontrei muitos, dei aula, por exemplo, no introdutório, fiquei no introdutório a última vez 5 anos seguidos. E encontrei com muitos ateus. E é difícil, mas a gente vai batalhando. Tá bom?
amor e continuação. A gente pode dizer que a ciência, as ciências, a filosofia, o estudo da língua, a literatura, tudo isso é uma forma de buscar Deus. Na verdade, a gente está apenas tentando chegar mais perto dele, através de todos esses meios, da ciência, da tecnologia, da literatura, da arte, de tudo. Em tudo existe uma ânsia. Na realidade, quando Jesus nos fala sobre essa ânsia, começar por essa ânsia, quando Jesus nos fala, quando foi perguntado para ele, né? Senhor, onde está o reino de Deus? Jesus, em sua bondade, olhando para a nossa ignorância, ele deve ter falado assim, meu Deus, como é que eu explico isso? E ele, muito bondoso, muito carinhoso, falou, o reino de Deus está dentro de nós. É por isso que nós temos essa ânsia. Porque nós sabemos que podemos, com a nossa qualificação de mente, explicarmos cada vez mais Deus em nós. Entendermos cada vez mais Deus em nós. E essa busca constante da perfeição nos traz essa vontade de se estudar, de se trabalhar, de se ter liberdade de escolher melhor. Errei. Posso corrigir? Bondade de Deus? Pode. Encarnei de novo para corrigir. Errei de novo. Posso corrigir? Bondade suprema? Pode. E estamos repetindo. Até que um dia atingimos então a maturidade e o desenvolvimento de situações ainda em nossa mente para que possamos realmente entendermos cada vez melhor a Deus. Se nós olharmos para trás, nós já fizemos Deus de gato e sapato, de tirano. Quem aqui, os mais antigos, já não falou para o seu filhinho e para a sua filhinha, não faz isso que Deus te castiga? É Deus no nosso modo de pensar. Se Deus é generosidade pura e absoluta, você já pensou se Ele castigasse um de nós verdadeiramente? Muito pelo contrário, a bondade permanentemente nos rodeia. E é substancial nós entendermos que a meta do nosso percurso é estarmos cada vez mais buscando a qualificação. Como? Como essa qualificação? Buscando a bondade em nós. Aí se diz assim, eu sou muito bom. Tá, procure ser um bom melhor amanhã do que hoje. Tudo que Deus criou ocasiona uma transformação, mesmo que a princípio haja uma destruição, logo em seguida se transforma. E onde foi destruído, se torna melhor do que era antes. Quando nós estamos na prática da bondade, do ser, hoje, nosso exercício como encarnados, ser pai, mãe, filho, filha, empregado, empregada, parente, esposa, marido, patrão, patroa. Quando nós estamos nesses pequenos exercícios, a cada momento em que nós vamos tendo experiência, temos que nos qualificar para melhor, porque é isso que está colocado no universo. Quando nós fazemos caminhos contrários, mau marido, mal esposa, mal filho, mal filha, nós estamos indo de contrário às ideias de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Por isso que sofremos. Não porque Deus quer, porque nós queremos liberdade e ideia de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Tudo foi feito para nos impulsionar a estarmos cada vez mais próximos do princípio ideológico inicial. Deus nos fez simples e ignorantes e nos colocou diante de nossas mãos, olha cada ideia de Deus. A possibilidade de nós por si só, por nós mesmos, caminharmos ao estarmos um dia o quê? Extremamente em sabedoria e inteligência absoluta, né? Em ações, em formas de ser, em jeitos de se agir. Olhe para os mais esclarecidos diante dos ensinamentos da espiritualidade. Os bons espíritos dedicam o tempo inteiro em
nos trazer cada vez mais condições para que nós possamos nos projetarmos a ser melhor. Expandem a bondade, transformam todos os seus momentos cada vez para melhor. Faça isso com a sua vida. Que aí temos hoje já a condição de sabermos, através das explicações da nossa querida doutrina espírita, que sendo assim, estando assim nessa projeção para melhor, estamos a caminho da evolução, de entendermos Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Obrigada de te deixar triste. Muito obrigado a todos. Agradeço a paciência.